você já parou para pensar que o mundo que conhecemos desde o fim da Segunda Guerra Mundial está sendo desmontado peça por peça diante dos nossos olhos? Esqueça a narrativa superficial da mídia tradicional sobre a política americana. O que está em jogo aqui não é apenas uma eleição ou a personalidade de um líder. É o fim definitivo de um conceito que dominou o planeta por 80 anos, a Pax Americana. Por década, os Estados Unidos venderam a ideia de que era o xerife global, o garantidor da democracia e do livre mercado. Mas a verdade que nós discutimos aqui no Política Sem Corte é que esse sistema foi desenhado para beneficiar o dólar, o complexo industrial militar e os grandes bancos de Wall Street. Hoje eu vou te mostrar como o novo isolacionismo radical de Washington está implodindo esse modelo. E por mais que isso soe assustador para as elites europeias, para o Brasil e para o sul global, isso pode representar a abertura de uma cela onde estivemos presos por quase um século. Se o império decide se trancar dentro de suas próprias fronteiras, quem que vai preencher esse vácuo? Fique comigo, porque a resposta para isso define o preço da comida na sua mesa e o futuro do nosso país. Para entender por que o isolacionismo está voltando com tanta força, precisamos olhar para a cicatriz que ele deixou dentro dos próprios Estados Unidos. O modelo de globalização neoliberal que o establishment defendeu por muitos anos prometia riqueza para todos, mas entregou a desindustrialização americana e o enriquecimento de uma elite financeira sem rosto. Quando vemos o Plano de América Primeiro, estamos vendo uma tentativa desesperada de salvar o capitalismo americano de si mesmo. O plano é claro: taxar importações agressivamente, trazer as fábricas de volta para o solo americano e, o mais importante, parar de pagar a conta da OTAN e de outras organizações internacionais. Os democratas e os conservadores sempre usaram a força militar para abrir mercados à força. Já a nova estratégia prefere o protecionismo econômico. Isso quebra a lógica do consenso de Washington, que dizia que as fronteiras deveriam ser abertas para o capital, mas fechada para as pessoas. Ao se retirar do papel de guardião global, o império deixa as instituições que ele mesmo criou, como a ONU e o Banco Mundial, em um estado de paralisia. E é exatamente nessa paralisia que as nações em desenvolvimento podem encontrar, pela primeira vez em gerações, o espaço necessário para respirar sem a ameaça constante das sanções ou intervenções diretas. Mas, se os Estados Unidos estão batendo retirada do cenário global, quem é que realmente perde com isso? Para encontrar a resposta, precisamos subir as montanhas da Suíça, até o vilarejo de Davos. É lá que o Fórum Econômico Mundial se reúne para desenhar o que eles chamam de o Grande Reset. Mas não se engane pelas palavras bonitas sobre sustentabilidade e inclusão. O que o Conselho de Davos representa é a ditadura do capital financeiro sobre a soberania dos povos. Esse grupo de bilionários, CEOs de Big Techs e burocratas não eleitos acredita que as fronteiras nacionais são um obstáculo para o lucro. Eles precisam de um mundo onde as leis de um país sejam submetidas às regras de tribunais internacionais de comércio. E é exatamente por isso que a sanção de líderes nacionalistas, seja eles de direita como Trump ou de esquerda soberanista, causa um tanto pânico nesses corredores. Quando o país decide que vai proteger sua própria indústria ou que vai usar seus recursos naturais para o seu próprio povo, ele está declarando guerra ao projeto de Davos. A volta do isolacionismo americano é o maior pesadelo dessas elites, porque quebra a engrenagem que permitia que o dinheiro circulasse pelo mundo sem nunca prestar conta a ninguém. A grande estratégia de Davos para se manter no poder é a divisão. Eles querem que você acredite que a única alternativa ao globalismo deles é o nacionalismo agressivo e perigoso. Eles criam uma polarização artificial para que a gente não perceba que, no fundo, tanto o trabalhador de Detroit
quando o agricultor no interior do Brasil estão sendo esmagados pelas mesmas políticas de austeridades e juros altos. A mídia tradicional, que muitas vezes é financiada por esses mesmos grupos, vai dizer que qualquer crítica a Davos é teoria da conspiração, mas o que há de conspiratório em observar que as decisões que afetam o seu emprego e o preço da sua conta de luz são tomadas em escritórios em Nova York ou em Zurique e não no seu próprio país. A soberania nacional não é um conceito ultrapassado, é a última linha de defesa que nos resta. Para a esquerda soberanista, o fim desse consenso não é um convite ao caos, mas a oportunidade de retomar o controle sobre a política monetária, sobre a Petrobras e sobre o desenvolvimento tecnológico. Se o centro do sistema está em guerra civil, a periferia tem a obrigação histórica de deixar de ser submissa. O que está em jogo em 2026 não é apenas quem senta na cadeira da Casa Branca, mas se as nações voltarão a ser donas do seu próprio destino ou se continuaremos sendo apenas números em uma planilha de fundo de investimentos transacionais. Enquanto o Ocidente se perde em guerras culturais e em um isolacionismo que tenta desesperadamente segurar o relógio da história, o resto do mundo não está parado. O que estaremos presenciando em 2026 é a consolidação definitiva do BRICS, não apenas como um bloco econômico, mas como um embrião de uma nova arquitetura financeira global. Por quase um século, se um país não seguisse as diretrizes de Washington, ele seria banido do sistema SWIFT. Suas reservas em dólar eram congeladas e sua economia era asfixiada. Mas essa arma perdeu o fio quando os Estados Unidos de Trump decidiram focar apenas no próprio umbigo. Eles aceleraram o que chamamos de desdolarização. Países como a Índia e a China já negociam em moedas locais. O Irã e a Rússia integraram seus sistemas bancários. O vácuo deixado pela retirada americana não está sendo preenchido por um novo império único, mas por uma multipolaridade real. É um tabuleiro onde ninguém detém o checkmate sozinho. E para o Brasil, isso é o cenário dos sonhos, desde que tenhamos a coragem de não pedir licença para crescer. O grande desafio para nós brasileiros é superar o complexo de vira-lata, que ainda domina parte da nossa elite política e econômica. Se o império está se fechando, o Brasil deve se abrir para novos parceiros estratégicos. Não podemos aceitar o papel de ser apenas fazendão do mundo, que Davos nos reservou. A volta do isolacionismo americano significa que Washington terá menos disposição para financiar golpes ou intervir em políticas de industrialização na América Latina. É a nossa janela de oportunidade para investir em infraestrutura pesada, em inteligência artificial soberana e na transição energética com tecnologia nacional. Se o preço da proteção americana ficou caro demais, a resposta não é procurar um novo dono em Pequim, mas sim fortalecer a nossa própria voz. O Brasil tem o tamanho de um continente e a biodiversidade que o mundo inteiro cobiça. Ser soberano em 2026 significa entender que a nossa maior riqueza não está em Wall Street, mas na nossa capacidade de negociar com todos, sem ser submisso a ninguém. O mundo multipolar exige pragmatismo, altivez e, acima de tudo, um projeto de nação que coloque o povo brasileiro à frente de qualquer agenda globalista. Nós estamos diante do fim de uma era. O que virá a seguir pode ser um período de grandes incertezas, mas é também o momento onde a história volta a ser escrita por aqueles que têm coragem. O plano de Trump pode até ser salvar os Estados Unidos, mas o efeito colateral será a queda dos muros que impediam o desenvolvimento do sul global. E você, o que pensa disso? Estamos prontos para ser protagonistas da nossa própria história? Ou ficar apenas assistindo à guerra de gigantes? Eu quero ler as suas análises nos comentários. Eu respondo pessoalmente aos comentários mais profundos.
Se você valoriza esse tipo de análise, que não parece com o Jornal da TV, inscreva-se no Política Sem Corte e ative as notificações. A sua audiência é a nossa única ferramenta para continuar furando a bolha. Um grande abraço e até o próximo vídeo.